Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com um convidado muito especial, direto da Portas Abertas, Luiz Matos. Olá, pessoal. Pelo amor de Deus! Sejam bem-vindos aí, conto com a sua presença aí nesse nosso bate-papo muito legal com o Ed. Olha só, e hoje eu estou aqui com o Luiz Matos pra gente conversar sobre o Ramadã. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Muito bem, Luiz. Como comentário, então hoje nós vamos conversar sobre o Ramadã. Talvez o nosso ouvinte deve ter escutado essa palavra em algum lugar alguma vez, ou nunca escutou. Essa talvez seja a primeira vez que esteja escutando essa palavra. E aí eu gostaria de perguntar pra ti, primeiramente, né? E até já comentando, né? O Luiz, ele faz parte da Portas Abertas. Luiz, tu é o gestor da Aliança de Desenvolvimento da Portas Abertas. É esse o teu título, é isso? Na verdade, título é título, né? Eu sou Luiz, né? Um cristão assim como você aí que está nos ouvindo, e pela misericórdia de Deus, hoje eu estou na Portas Abertas fazendo a gestão de uma área que seria esse nome Aliança de Desenvolvimento. A gente fica meio que perdidão, o que é isso, né? Mas eu sou aquele cara que faz as relações institucionais dentro da missão. Certo. Então, o Luiz, ele faz parte da Portas Abertas, já dá pra gente ter uma noção, né? Se a gente nunca ouviu falar de Ramadã, de onde é que tá vindo essa palavra, né? Então nos explica aí, Luiz, o que é Ramadã? Então, o Ramadã, ele é um jejum, é um período de 30 dias que a comunidade islâmica no mundo inteiro segue, um período de 30 dias onde eles têm o objetivo de se purificar, onde eles abrem mão de tudo aquilo que eles gostam, que eles têm vontade, como beber, comer, a área sexual também, jogos, ou seja, eles abrem mão de tudo isso durante 30 dias. Para quê? Para poder ter um momento de purificação e tudo isso em favor da sua caminhada junto a Allah, e nesse período eles acreditam que os seus pecados aí eles são perdoados. E aí tu comentou que toda a comunidade do mundo, né? Então o Ramadã acontece, vamos dizer assim, num período específico para todo mundo, e Sim. Ele acontece numa data específica, ou é uma data que ela pode mudar digamos assim, dependendo do ano? Como é que funciona o período aí do Ramadã? Então, o Ramadã ele é bastante específico, porque ele foge da nossa data cronológica. O Ramadã acontece no nono mês do calendário islâmico, e ele sempre acontece depois da primeira lua cheia. O sol se levanta, então começa aí o Ramadã, 30 dias. Esse ano, 2022, vai acontecer a partir do dia 3 de abril, ou seja, a gente está antecipando aí um pouquinho, né? Aí no próximo mês você vai ver aí, você vai poder já estar sabendo aí, Portas Abertas vai ter muitas notícias sobre isso. Você que está ouvindo vai poder acompanhar a gente aí nas nossas redes sociais, e ele começa no dia 3 de abril e vai até o dia 1º de maio. 30 dias de oração, e todo ano ele tem uma variação do início, porque não é uma data específica para todo mundo, mas é a data específica na Arábia Saudita, lá onde está Meca lá presente. Então a partir dali começa. Aí se a gente olha pelo fuso horário no mundo, né? Mas começa no dia 2, começou no dia 4. Não, a data é dia 3 a partir do calendário, né,
né, lá da Meca, que está lá na Arábia Saudita, a partir dali. Então, aqui no Brasil começa um dia antes, tudo tem a ver com o fuso horário. Mas isso são detalhes. O que mais nos chama atenção e mais portas abertas se preocupa é com a motivação disso tudo e como que nós, cristãos ao redor do mundo, podemos fazer parte disso e, de certa forma, interagir para que os muçulmanos possam ser alcançados e os cristãos ex-muçulmanos que estão lá diante dessa realidade, como é que eles têm que ser protegidos para que tudo isso aconteça. Certo. E no caso tu comentou que a mudança do dia seria mais por causa do fuso horário, mas a data, vamos dizer assim, é por causa do dia mesmo, né, que caiu ali o calendário do Islã. O Islã, então, ele segue tipo um calendário diferente, como se a gente fosse pensar nos judeus também, né, que tem um calendário que eles estão lá no ano, né, muitos mil anos à frente da gente, se fosse ver, né, é uma ideia parecida, eles têm um calendário próprio, é isso? Se a gente, pensando nessa ação de calendário, né, ou seja, do mundo segue o calendário do mundo, mas o calendário religioso é diferenciado. Por quê? Enquanto a gente está aqui no mês de abril, para eles estão no 9º mês, entendeu? Do calendário islâmico, que tem tudo a ver com Alá, tem tudo a ver com Maomé. Lá, em todos os países islâmicos, hoje é o mesmo dia em qualquer lugar do mundo. Então, a diferença de data tipo, que nem aqui no Brasil, né? A gente vamos começar às 18 horas, horário de Brasília. Então, vamos começar o Ramadã depois da lua cheia desse 9º mês, que esse ano vai ser no dia 3 de abril. Em outros países, por exemplo, vai ser no dia 2. Não começa à meia-noite, começa o Ramadã é 30 dias de jejum, começa no nascer do sol e termina no pôr do sol. Sim, eu perguntei isso só para entender se era, vamos dizer assim, era mais próximo daquelas ideias que os judeus têm das festas, né, que eles seguem aquele calendário, ou se era algo semelhante ao que nós temos hoje no calendário cristão, que seria, por exemplo, a Páscoa, né? A Páscoa, ela não cai sempre no mesmo dia, ela oscila, né? Exatamente. Então, só para entender se era relacionado mais com o calendário, tipo um calendário próprio, ou se é porque caía, vamos dizer assim, quantas luas teve no início desse ano no nosso calendário e tal, mas então é algo próprio deles, né? Sim, exatamente, é bem específico, que nem a Páscoa no calendário cristão, eles também têm, tanto que o Ramadã, a cada ano, a data é antecipada alguns dias por conta disso, não é exatamente a data específica, mas é o período. Sim, inclusive em 2022, agora tu comentou, né, vai começar ali em abril, a Páscoa vai cair no meio do Ramadã, né? A gente olhar, a Páscoa cai dia 17, né? A gente não está falando sobre Páscoa aqui, mas aí são dois períodos muito distintos e muito complicada para a vida do cristão que vive nesses 41 países, né, da nossa lista onde é predominante a presença islâmica. E falando um pouquinho mais sobre o Ramadã, né, pra gente se aprofundar um pouquinho mais antes de falar dos cristãos. O que acontece ali no Ramadã? Tu comentou sobre o jejum, mas tem algumas práticas, além de ir orar na mesquita, tem algum costume, e também, dependendo a região ou o país, que a gente sabe que o Islã, ele também tem algumas vertentes diferentes, né? Tem diferença também a prática do Ramadã, dependendo, ou eles seguem, vamos dizer assim, todo mundo se une nessa questão, todo mundo igual, como é que é? É uma data celebrativa e muito importante para a comunidade islâmica, assim como é a Páscoa para a comunidade cristã. No Ramadã é um momento, como eu já disse, é um momento onde foi instituído aí pelo profeta Maomé esse período de jejum e de oração, como eu já disse, eles abrem mão, eles se abstêm de tudo aquilo que favorece ao prazer da carne, ou seja, sexo, né, aí tal, puxa, não pode, comer, não pode, beber, não pode, fumar, não pode, ou seja, tudo aquilo que satisfaz a vida do cidadão islâmico, ele tem que se abster de tudo isso. E não é só o homem, é para todo mundo. Então são 30 dias de jejum. O que eles acreditam nisso? Eles acreditam que nesse período de jejum do Ramadã existem outras festas, existem outros motivos, existem outros momentos de jejum e de celebração. Mas o Ramadã é o mais importante, porque foi no Ramadã aonde que Maomé ouviu de Alá, né, inclusive no 27º dia, né, são 30 dias
dias, no 27º dia, diz os relatos históricos que quando foi que Maomé ouviu de Allah, ou seja, quando o céu se abriu. Então, nesse dia, é um dia muito importante, específico, aonde todo mundo está ali muito concentrado. Por quê? Porque é quando o céu vai se abrir, a sua oração, a sua devoção vai ser ouvida diretamente por Allah e seus pecados ali vão ser perdoados. Então, nesse sentido, é muito forte. Uma outra prática que tem aí no Ramadã é que, como eu falei, ele começa no nascer do sol e vai até o pôr do sol. Do pôr do sol até o nascer do sol do outro dia, eles podem comer à vontade. Comer comida, beber água, beber chá, não pode as outras coisas, né? Esse jejum se mantém, mas eles podem se alimentar para aguentar mais um dia inteiro se abstendo de tudo. A comunidade cristã, você que está me ouvindo, que faz jejum, já fez jejum de uma semana ou mais tempo, que você percebe, você sabe como é que é tudo isso. É uma entrega realmente. Exatamente. Não, bem interessante isso, né? Essa, vamos dizer assim, não é simplesmente uma cerimônia religiosa, mas tu sente, né? Eles se entregam para sentir realmente e poder alcançar algo maior, vamos dizer assim, né? Me parece, né? Sim, exatamente. Mas agora falando, né, sobre cristianismo, né, porque esse é um podcast cristão e a gente tá só falando aqui sobre Ramadã e costumes islâmicos, né? Como é que esse período do Ramadã, então, impacta na vida dos cristãos? Principalmente os cristãos que vivem em países que são predominantemente islâmicos, né? E a gente sabe que existe a perseguição, o nosso nobre amigo e ouvinte pode acessar aqui, o link está no post, daquela lista dos 50 países, né, com maior perseguição. E ali, como tu comentou, 41 deles são predominantemente islâmicos, né? Sim, verdade. E como é que fica, então, como é que impacta na vida do cristão o Ramadã, esse período? Bom, eu vou falar sobre dois impactos. O primeiro é o impacto do cristão que vive nesses países onde o islamismo, né, ele comanda o país. E da lista de 50 países, você que está ouvindo aí, anota aí, www.portasabertas.org.br. Você vai ter acesso ao nosso site e você vai poder acessar lá a lista de perseguição, ver todos os países, como são cada um deles e baixar essa lista, né? Fazer o download aí também, tudo gratuitamente, para você entender mais. Olha, ó, link no post. Opa! Legal. O link já está no post agora. O pessoal acessar. Obrigado. Mas a verdade é essa, irmão. Da lista que nós temos de 50 países, 41 deles são países onde o islamismo governa. E os nossos irmãos estão lá. Eles são chamados de cristãos ex-muçulmanos, porque eles eram muçulmanos, abandonaram a fé, conheceram Cristo Jesus através da manifestação da sua glória para cada um deles, e aí se converteram. Mas eles não podem assumir a nova fé dentro do seu país, porque isso é uma traição. Isso é uma traição ao país, uma traição à comunidade, é uma desonra à família. Então, muitos cristãos ex-muçulmanos, quando descobertos, eles sofrem muitas penas, desde ser excluídos, né, do seu clã, da sua família, apanham, muitos chegam a serem mortos dentro da sua própria casa porque passou a ser uma vergonha. Então, nesse momento do Ramadã, poxa, são 40 dias de jejum. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu sou um cristão, eu não acredito, eu não vou jejuar para que Allah possa me purificar. Eu vou fazer o meu jejum para que eu possa ter cada dia mais e mais, ser mais parecido com Cristo Jesus. Nesse momento, quando o cristão está ali e o fato dele, durante o período de jejum, durante o dia, ele é pego bebendo uma água, ele mexe numa xícara, ou ele é pego comendo alguma coisa, ele é identificado como alguém infiel. E aí, a pena mais leve, o que é? Ele é pego, a cabeça dele é toda raspada e ele é então exposto ao público como um infiel, alguém que não está seguindo essa fé. Isso é muito complicado para a vida dos nossos irmãos que estão lá. Mesmo porque, em horários específicos, né, uma das ações do islamismo é que eles têm a salá, porque eles têm que orar 5 vezes ao dia, né, voltado para a Meca, e são horários específicos. E nesse momento, está toda a comunidade islâmica no mundo inteiro fazendo isso, e eu sou um cristão
como é que eu não vou fazer isso dentro desse, no país onde eu vivo? Então eu tenho que ir lá, eu tenho que me ajoelhar, eu tenho que, né, fazer todo aquele ritual. A diferença é que enquanto uns oram e veneram Alá, o cristão está ali orando e pedindo para Jesus a libertação, para que os olhos daqueles muçulmanos sejam abertos e eles conheçam a verdade. Então os cristãos, eles passam por isso. Então eles têm que se sujeitar a esses 30 dias. Eles têm que se virar nos 30, como a gente usa uma expressão bem brasileira aqui, né? Para quê? Para que aproveitar essas oportunidades de não ser reconhecido como cristão, mas aproveitar essas oportunidades também de poder ser um testemunho, ser luz, para que enquanto luz possa estar dissipando as trevas. Achei interessante o último relato que tu deu ali sobre a questão que até mesmo a oração, né? Todo mundo para orar, os cristãos também precisam parar para orar. Lembrei de Daniel, né? Que ele não quis, vamos dizer assim, se curvar, né, pro rei, mas ele continuava com as suas orações para Deus. E aí viram ele orando para Deus e aí ele foi pego, né? E aí o cristão ali secretamente continua orando a Deus, né? Então isso achei bem interessante. Lembrei de Daniel na hora, não foi por causa do jejum. Mas é verdade. Inclusive, os cristãos que vivem nesses países, muitos deles em alguns países, a juventude, né, nesse momento, imagina, é muita tensão, é muita perseguição. Jejum 1 dia, jejum 2 dias, jejum 3 dias, ok, isso vai rolando. Conforme os dias vão passando, é natural do ser humano, ele vai ficando mais irritado com tudo isso. Eu não estou podendo comer, eu não estou podendo beber, tá um sol, eu estou com sede, aí eu estou com vontade, isso vai deixando ele mais irritado e a sua sensibilidade vai ficando mais apurada. Então, quando ele percebe que alguém é um infiel, a ira aumenta sobre a vida dos nossos irmãos e das nossas irmãs nesses países. Então, é um momento muito difícil para a vida dos nossos irmãos, e em alguns países, muitos jovens se reúnem, aproveitam esse momento do Ramadã. Olha que testemunho, olha que oportunidade. Eles se aproveitam disso e, de certa forma, eles acabam preparando também alimentos, porque, imagina, o sol se pôs, acabou, pode comer. Então, eles se preparam para poder montar alimentos, para quê? Para poder servir as pessoas e também testemunhar as pessoas, perguntando para elas sobre o Ramadã, o que é isso. Então, principalmente um ou outro islâmico, ele não cumpre a regra, ele dá aquela falhada. E aí um desses jovens percebe, ele chama ele de lado e fala, tá vendo? Você falhou, mas no Islã, pela tua falha, você vai ter que passar por essa punição. Mas o Deus que eu acredito é diferente. O Deus, você já está errado. Você vai querer falar que eu estou errado também? Não. Ou seja, existe aquele respeito, aquele temor. Agora, o Deus que eu sirvo, não. Ele não te pune por causa disso. E aí, vem cá, vem com a gente, vamos seguir. É uma maneira do que nós chamamos aqui da evangelização. Muitos cristãos são corajosos de enfrentar a morte, de enfrentar o castigo, de enfrentar a punição do país onde ele vive, para poder falar de Jesus, porque a Bíblia diz, mais vale a pena morrer por Cristo do que viver sem ele. E para isso, é muito discipulado. Eles são muito discipulados. Portas Abertas está lá dando discipulado, né, para todo mundo. A gente não existe nesses países, né? Por quê? Porque se a gente existir, eles vão achar tudo quanto é cristão que existe lá. Então a gente não existe nesses países. Mas a gente está lá fazendo o que tem que ser feito, dando discipulado. Discipulado nada mais é do que ensinar através da Bíblia como é que eu tenho que pautar a minha vida. E claro, não só o discipulado, ensinar na Bíblia como é que eu tenho que pautar a minha vida, mas nas orações. Porque muitas das vezes a palavra, a Bíblia, né, ela nos orienta, ela nos fortalece, mas é o Espírito Santo de Deus que faz com que a gente consiga seguir os preceitos bíblicos através do Espírito Santo, né, através da luta do Espírito contra a nossa carne. Então é muito complicado mesmo estar nesse momento aí do Ramadã. Você que está nos ouvindo, então é muito importante nós sabermos aqui no Brasil, principalmente, você que está nos ouvindo daqui, nos países livres, nós temos um papel importante também. De não encarar o Ramadã somente, é Ramadã, é coisa do islamismo. Não, é responsabilidade nossa, porque se eles estão fazendo isso, é porque eles estão cegos, né? Satanás tem cegado o entendimento deles, para quê? Para que eles não percebam a manifestação da glória de Deus. E nós aqui temos uma arma poderosa. Como diz um cristão perseguido que teve aqui no Brasil, ele falou uma vez para assim, foi, se eu não me engano, foi o... Ai, puxa vida, me fugiu o nome dele. O nome dele eu sei,
sei, mas eu não posso falar o nome dele verdadeiro. Eu tenho que falar claro. o nome. Eu tenho que falar o nome fictício que fugiu. Mas ele disse o quê? Que a nossa oração é uma bomba atômica. Se você que está ouvindo aí está com medo dessa possibilidade de uma guerra das bombas atômicas aí entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, tudo essa coisa toda, imagina, pensa nessa bomba atômica que você está com medo. Esse é o poder da nossa oração quando é lançado sobre alguma comunidade. Porque quando a gente ora, Deus ouve, gente. E o mais a Bíblia diz lá em Tiago, né? Mas o mais gostoso que isso é que Deus não só ouve as nossas orações, Deus responde todas elas. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Diante do que ocorre, né, com os cristãos nesse período que vivem em países islâmicos, nós aqui, que estamos no país livre, a gente, vamos dizer assim, de certa forma não tem muito impacto sobre nós, né, porque esse período aí a gente não fica em jejum, a gente não é obrigado a ficar em jejum, Sim. Ninguém vai nos olhar torto se a gente não estiver em jejum, né, e ninguém vai nos prender, raspar a nossa cabeça ou nos matar, né, por causa disso, né, verdade. Acontece até o período aí da quaresma, da Páscoa, né, que pelo menos pro catolicismo teria uma questão de se abster e tal, mas a gente continua a nossa vida normal e ninguém nos olha torto, né? Sim. Na sexta-feira santa também a gente não faz jejum, então a gente tá livre, a gente tá tranquilo, a gente não sofre uma perseguição. E faz até churrasco. Mas eu sempre orei. E faz até churrasco, né? Embora não possa comer carne, mas a gente faz até churrasco. Eu sempre falo principalmente eu trabalho com jovens na igreja, né? Eu sempre falo pra eles, olha, só porque a gente pode comer carne na sexta-feira santa, a gente não vai comer carne na frente do nosso vizinho católico, porque senão, né? Por que a gente vai provocar, né? A gente perde uma oportunidade de evangelizar, né? Muitas vezes, né? Daqui a pouco de chamar ele pra comer um peixe. Então, Edi, você tá falando tudo, né? Eu não quero fugir, né, do tema Ramadã, porque é isso que os nossos irmãos ex-muçulmanos fazem lá. Tirando essa, que show de bola esse teu exemplo aí. Puxa, eu sei que eu posso ir lá e fazer um churrasquinho na minha casa e comer uma carne na sexta-feira santa. Mas se eu fizer isso, muitos cristãos não protestantes vão se... Olha lá, os crentes lá, né? E vão bater na gente. A Bíblia diz, Paulo já falou sobre isso, né? Eu posso comer tudo. É só dar graças a Deus, eu posso comer tudo. Porém, eu tenho que ser sábio. Porque se a minha ação, a minha sabedoria, eu sei que eu posso, mas mesmo sabendo que eu posso, e eu fazer aquele que não sabe cair na fé dele, eu vou ser acusado de ter derrubado aquele irmão na minha fé. A Bíblia diz que se eu fizer cair um dos irmãos na fé, ou seja, ele vai ser punido por conta disso, mas o sangue dele será cobrado da minha vida. Então isso é testemunho cristão. Imagina a gente aqui, na nossa liberdade, a gente tem dificuldade de seguir tudo isso, porque a igreja livre é muito complicado. Muitas das vezes a nossa liberdade é tipo, não, imagina, eu tenho cartão de crédito aqui. Cara, mas Deus não quer que você se paute e confie no seu cartão de crédito. Deus te chamou para que ele seja suficiente sobre você. Agora a gente vai para essa comunidade de irmãos que vivem em países onde ser cristão pode causar a morte deles, é diferente. E o mais gostoso e que eu aprendo e me enriqueço no meu dia a dia é que esses irmãos, independente do que eles passam, da maneira como eles vivem, da dificuldade, da pressão, da opressão, da perseguição, eles sustentam o nome de Cristo Jesus. Amém. Claro, eu falei de jovens aí, né? De cada 10 jovens que se converte ao islamismo por conta da pressão, jovem, por conta da pressão da família, da comunidade, dos amigos, é expulso de casa, não tem dinheiro, vai morar onde? Quando não encontra um amparo de alguma comunidade, né, de alguns cristãos que pode ampará-lo sem se identificar que são cristãos, portas abertas, interagem nesse meio todo aí, de cada 10, 8 abandona a fé e regressa para o islamismo. Por quê? Por conta da falta do discipulado, de saber quem é Jesus. Então, como eu sempre tenho pregado, né, nesses meus quase 30 anos de ministério pastoral, é que no Brasil a Bíblia tem ensinada com muita superficialidade. E a Bíblia não é para ser tratada assim. A Bíblia é para ser o nosso manual de vida, né? Assim como você compra um equipamento eletrônico, vem o manual e você vai ler o manual para poder saber usar, onde é que aumenta o volume, né? Hoje é tudo touch, quantos touch eu tenho que dar para poder fazer isso, quantos touch para poder fazer aquilo. Eu posso ligar, é
bivolt, não é bivolt, e a gente lê tudo isso para não ligar um equipamento que hoje já não existe mais, mas para não ligar, por exemplo, um equipamento 110, uma tomada 220 que vai queimar. Existe sim. Eu estou aqui, né, aqui na capital é 110, se eu descer para a Baixada Santista é 220, ou seja, se eu ligar alguma coisa, algum equipamento que não tem esse transformador, vai queimar. A Bíblia é isso. A Bíblia é um manual de vida. E se a gente não lê-la, a gente vai fazer coisas que possivelmente vai queimar a gente também aí. E quando a gente for queimado, a gente vai ser queimado diante de Deus. Uhum. E sobre, então, a nossa parte ali, eu vi que tu comentou que a oração, né, é que nem uma bomba atômica, né? Ela tem muito poder, é extremamente poderosa. Creio eu que, então, vamos dizer assim, o que a gente pode se envolver, a gente começa pela oração já, né? O que mais que a gente poderia se envolver em prol daqueles cristãos que estão sendo perseguidos, principalmente nesse período do Ramadã? Irmão, a gente está falando do Ramadã como uma data específica que acontece todos os anos. Uhum. Mas a gente pode fazer pelos cristãos que são perseguidos ao redor do mundo, islâmicos ou hindus ou budistas ou de governos autoritários, muito mais além do que a oração. A oração é o carro-chefe da Portas Abertas. Como eu já citei, um dos nossos pilares é a oração. Nós acreditamos que quando você, meu irmão, minha irmã, ora, Deus te ouve. É verdade. Nós acreditamos e é real, porque nós vemos a resposta de oração da vida dos crentes na vida dos nossos irmãos que são perseguidos. Nós somos focados. Nós trabalhamos somente, Portas Abertas trabalha somente com a perseguição aos irmãos no mundo. Há N ministérios a serem feitos, mas cada um foi chamado para uma coisa. E o irmão André, né, há mais de 65 anos atrás, está com 94 anos hoje, está vivo, ele foi chamado para cuidar dos nossos irmãos que não tinham Bíblia, para contrabandear a Bíblia. Em 1978 foi quando o irmão André disse que ia chegar um tempo em que o islamismo seria os maiores perseguidores dos cristãos ao redor do mundo. E está aí, né? Ou seja, ele deu uma palavra profética sobre isso. E Portas Abertas ao redor do mundo, nós trabalhamos focado nisso, em ajudar os nossos irmãos. Começamos com o contrabando de Bíblias, do irmão André, levando a Bíblia lá para o leste europeu, para aqueles países comunistas, outros caras se ajuntaram a ele para poder dar todo esse apoio, mas aí o André, trabalhando nisso, conhecendo o mundo, andando no mundo, ele começou a perceber outras faces da perseguição, que não era só do comunismo, começou a perceber do islamismo, tanto que em 78 ele trouxe, né, essa fala, foi uma visão de Deus para a vida dele. E hoje existem tantas outras facetas em outros países onde há perseguição. A oração é o carro-chefe. Sem oração, nada nós podemos fazer. Eu já diria de um pastor lá do Iraque sobre isso. Sem orar, a gente não pode fazer nada. Então, primeiro, ora. 2, vai orar pelo quê? Se a gente está falando sobre cristãos perseguidos, como você disse aí, segue o link, www.portasabertas.org.br, entra no nosso site, você vai ter todo dia notícias atuais do que está acontecendo. E nós geramos um calendário de oração mensal, onde todo dia você vai poder orar. Ora, Deus vai te ouvir. Ah, mas precisa de recurso? Precisa, claro que precisa. Mas primeiro, vem orar, porque o povo é de Deus, nós estamos trabalhando para Deus e nós estamos orando diante de Deus, não por nós, mas pelo nosso irmão, orando pelo corpo. Então Deus vai ouvir sua oração e vai suprir toda a necessidade existente lá no campo. Ah, mas como é que Deus faz isso? Porque Deus move os céus e move a terra, né? Ele tem poder sobre todas as coisas. Precisa de grana? Precisa. Vem orar. Quem sabe você vai ser tocado por Deus para ser um doador da missão Portas Abertas. Ah, mas quanto eu tenho que doar? É você e Deus, é você e a tua consciência, é você e teu engajamento e a tua preocupação com o corpo, a tua preocupação com a tua família. Assim como você se preocupa com a tua família dentro de casa, esposa, filhos, você tem aí também uma outra preocupação, deveria ter pelo menos a meu ver, que é a preocupação da família de Deus. Que sou eu, sou você, aquele irmão que você mora num país longínquo, está sendo perseguido, você não conhece, talvez nunca vá conhecê-lo, mas vai um dia se encontrar e viver lá na Nova Jerusalém, né? Maranata, tem Senhor Jesus, nessa Nova Jerusalém. Então, pelo nosso site, né? Pelo nosso Instagram também, né? Que é Portas Abertas Brasil, você tem muitos insights, muitas coisas, né? Que você vai poder saber de como participar. Ora, é o primeiro caminho. Segundo caminho, Deus tocou no seu coração, então você pode apoiar financeiramente alguns projetos da Portas Abertas. São tantos projetos que existem e ao mesmo tempo são poucos, porque a perseguição a cada ano mais e mais aumenta. Hoje nós estamos na casa de 360 milhões de irmãos e irmãs perseguidos, que são perseguidos ao redor do mundo.
em 2015, quando eu entrei na Portas Abertas, eram 110 milhões. 7 anos depois, 360 milhões. E a perseguição só tende a crescer, porque a Bíblia diz que a perseguição viria sobre todo aquele que confessa a Cristo Jesus como Senhor, viria sobre toda a família de Deus. Então assim você pode ajudar. E nesse período de Ramadã, orar para que os nossos irmãos sejam poupados, que eles não sejam descobertos e ao mesmo tempo eles tenham intrepidez para todo momento poder testemunhar Cristo Jesus, ajudando, apoiando da forma que eles têm para poder fazer isso, para que as pessoas possam, nesses países onde há perseguição, que eu e você não estamos lá, mas que eles estão, eles possam fazer diferença, assim como eu e você fazemos diferença a partir da igreja onde nós frequentamos, a partir do prédio onde você mora, a partir do bairro aonde você está, enfim, somos chamados para sermos luz nesse mundo que vive em meio às trevas. É com você, meu amigo. Amém. É isso aí. E, inclusive, tu citou ali sobre o site novamente. No site o pessoal consegue acessar e ter uma área só com oportunidades de como se envolver, né? Em oração e tudo mais. Se a pessoa assina a revista, ela recebe com atualizações. Tem a newsletter que dá pra assinar também. Dá pra se envolver com a igreja toda também, né? Tem o DIP. Inclusive, nós já gravamos um episódio falando sobre o Shockwave. Se não me engano, foi 2 ou 3 anos atrás. Inclusive, link no post pra você conhecer um pouco mais. Esse ano vai ter de novo, né? Tem todo ano, né? A DIP, Shockwave, esses eventos, então, né? Portas Abertas, né? Nesses últimos anos nós passamos por algumas mudanças. Ah, não tem mais Shockwave? Não, o Shockwave não. Ah, tá. Então é que faz tempo que teve o Shockwave. A gente gravou... Faz tempo, verdade. A gente lançou em 2019. Exatamente, é isso aí. 2020 e 2021, o Shockwave não foi substituído, porque o Shockwave era uma onda de oração mobilizada pela juventude. No ano de 2020 e 2021, nós fizemos a live solidária. Se você ainda não teve oportunidade de assistir, entra lá no nosso canal do YouTube da Portas Abertas e põe a live solidária. Você vai ver vários cantores aí, e pastores cristãos cantando e lendo cartas de oração e orando, né, pela realidade da perseguição no país. O DIP, que é o Domingo da Igreja Perseguida, ele todo ano acontece. Esse ano vai ser no dia 12 de junho. Entra lá no nosso site. Como é que você fala? Link no post. Link no post. www.portasabertas.org.br/DIP. Entra lá, inscreva a sua igreja. Já tem mais de 10 mil igrejas inscritas, né, para o Domingo da Igreja Perseguida deste ano. E você lá vai ter acesso a material, a PowerPoint, a textos, a estudos bíblicos, né, para pregações, trabalho com crianças, enfim, muita coisa lá para que você possa ter um domingo na sua igreja de oração. Pode ser o dia inteiro, pode ser só de manhã, pode ser só no culto à noite. Vem orar. Nós focamos muito a oração. O que nós temos também, você pode participar para você sentir na pele um pouquinho sobre o que é ser perseguido, é o acampamento underground da Portas Abertas. Todos os anos nós temos 4 a 5 acampamentos realizados em algumas áreas aí no Brasil. O próximo vai ser em abril também, vai ser lá na região do Rio de Janeiro. É uma simulação de perseguição. Você vai para o acampa e lá no acampa você vai passar 30 dias de jejum. Não. Você vai ser submetido à perseguição. A gente escolhe alguns países, né? Não vou falar muita coisa aqui. E durante não dá spoiler. Né, exatamente. Você vai saber como é que é a perseguição neste país. E aí você vai lá, você vai poder participar, você vai ver como é que é e pode ter certeza que a gente vai se empenhar para você negar o nome de Jesus. Luiz, eu vou me aproveitar um pouquinho mais do teu tempo, se for possível. Claro que é. A gente tem lá no site, a gente já comentou, tem a lista mundial, né? Eu gostaria que tu comentasse rapidamente ali alguns pontos interessantes. Interessantes não é interessante porque, infelizmente, é uma lista de perseguição, né? Mas alguns pontos que chamam a atenção, porque eu vejo, por exemplo, que, mais uma vez, a Colômbia, ela faz parte do top 50, e a Colômbia, por exemplo, que tu citou antes que nem todo o país a perseguição é por causa de islâmico, né? A Colômbia
é por causa do crime organizado, né? E é um país aqui vizinho nosso, aqui na América do Sul. A gente pensa muitas vezes, a perseguição só tem no Oriente Médio e pra lá. Não. Então aqui do lado, aqui nós temos perseguição a cristãos também, cristãos que podem morrer por causa da sua fé, né? Não sei se puder comentar um pouquinho alguns pontos importantes que chamam a atenção na lista desse ano. Entendi. Coisas que foram impactantes na lista de perseguição deste ano de 2022. Durante 20 anos, até 2021, Coreia estava no número 1 nesta lista de perseguição. 20 anos consecutivos onde a Coreia era o país mais difícil de se viver. Neste ano de 2022, Coreia é a segunda colocada. Primeiro entrou o Afeganistão. Por conta de tudo que vocês têm já acompanharam pela televisão, toda essa ação política, mas o Afeganistão, ele é um país islâmico. E aí o grupo predominante de liderança daquele país implementou a Sharia. A Sharia até é a lei do islamismo, né? A Sharia, ou seja, eu sou cristão, a Sharia manda como é que vai ser o governo aqui. Existe, claro, alguns islâmicos que não seguem a Sharia à risca. Quem são os islâmicos? Tem os sunitas, tem os xiitas, tem os sufistas, não é surfistas, tá? Tem os sufistas e cada um entende um pouco, lê um pouco o que é o islamismo a partir disso, a partir daquilo, enfim. Mas muitos deles, eles seguem a Sharia à risca. E, por exemplo, na Sharia tem uma lei que diz, se você encontrar um cristão e matá-lo, você tem praticamente a sua salvação garantida por Allah. Assim é o Ramadã. No primeiro dia do Ramadã, se você encontra um infiel, se você encontra um cristão e traz isso a público, você tem praticamente a sua salvação diante de Allah garantida. Olha como tudo isso é pesado. E hoje, então, o Afeganistão, ele entrou, tomou conta, implementando a Sharia, as mulheres que estavam com direito perderam os seus direitos. No mês de março, celebramos o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, enfim, tem um mês voltado para isso lá no mês de março. E aí o que a gente tem? A gente tem que tudo isso por conta de um regime religioso, autoritário, radical, tudo isso é jogado por terra. E hoje, por exemplo, lá no Afeganistão, sem falar de números e sem falar de estatísticas, mas muitos crentes, muitos cristãos ex-muçulmanos que se converteram foram lá por ousadia, né? Eu sou crente, então eu vou ser crente. Mudaram o seu documento, né? O Afeganistão foi tomado e aí então o governo atual tem acesso a tudo, a todos os documentos. Então eles sabem quem continua sendo islâmico e sabem dessas pessoas que mudaram os seus documentos e se tornaram cristãos. Existe uma caça sobre a vida deles. Quem tinha passaporte conseguiu fugir para um país vizinho, deixando para trás mulheres e crianças. Uau, como é que um homem, um marido pode fazer isso? Não, mas eles fizeram isso por amor, porque se eles são pegos junto com a sua esposa e com seus filhos, então não só ele, mas a esposa e os filhos seriam mortos também. Então tá aí um motivo muito forte para você estar orando, para que o Senhor dê condições, para que essas suas famílias possam também sair do país e viver junto com o seu esposo, porque são figurinhas carimbadas, marcadas, se forem encontradas serão mortas. Porque no Afeganistão é isso. O que acontece com a vida de um cristão quando ele é descoberto? Não há outra saída senão a morte. Então o Afeganistão assumiu o número 1 na lista mundial de perseguição de 2022. Não quer dizer que a perseguição na Coreia diminuiu. A perseguição na Coreia continua aumentando. É que o Afeganistão chegou num ponto máximo aí. Voltando então aí para a Colômbia, como você falou, aqui do nosso lado, do nosso quintal aqui, a Colômbia é a perseguição. Há 3 tipos de perseguição na Colômbia. Uma perseguição indígena, porque quando o indígena se converte, ele é morto pelos seus familiares ou ele é expulso das terras sem direito a nada. Por quê? Porque eles não querem mais seguir tudo aquilo que a pagelância ensina, que os seus filhos são ensinados. Eles querem que os seus filhos tenham conhecimento cristão, uma escola cristã, uma vida diferenciada, não participar mais daqueles cultos, e eles não são aceitos. Outro estilo de perseguição na Colômbia são as guerrilhas. As guerrilhas e aí os paramilitares também que estão ali forçando os cristãos ao quê? A cederem as suas terras para
plantio de coca, para plantio de maconha, a cederem as suas crianças para pegarem armas, e o crente não quer saber disso. Então o crente não serve para nada lá. Então, quando não são mortos, eles são expulsos também do seu território, perdendo tudo que eles têm. E o narcotráfico, né, que está lá querendo fazer tudo isso, aí tem, né, tem a sua milícia, e nos cantões, né, mais das grandes cidades, nas periferias, então você tem as gangues ali. E os cristãos são sempre alvos. Por quê? Porque eu e você, meu irmão, nós não nos acumulamos a tudo isso que esses países fazem, a maldade, a criminalidade. Nós não somos favoráveis a isso. Nós pregamos a paz, nós pregamos a justiça, nós pregamos a esperança que só é em Cristo Jesus. Está aqui do nosso lado. Ah, mas não chegou no Brasil? Ah, a nossa divisa é o Rio, né? Infelizmente, né? Então, pessoal, muito importante esse papo que tivemos aí, interessantíssimo, até pra gente conhecer um pouquinho mais, né, sobre... Um pouquinho mais só um pouquinho mais sobre como vivem os cristãos que estão em países perseguidos, porque a gente sabe que a gente não consegue entender em sua completude, vamos dizer assim, né, até a gente já gravou alguns episódios, falei antes lá sobre o Shockwave, a gente já gravou episódios sobre o Oriente Médio, por exemplo, também, inclusive, link no post, né? E lá no passado a gente gravou também sobre cristãos perseguidos, que a gente falou com o pessoal do Underground aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive também, ó, link no post. Então a gente percebe que tem muito mais, né? A gente não entende como que é realmente viver em perseguição. E aí eu gostaria agora então da gente fazer as nossas considerações finais. Luiz, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera, e depois também, se quiser divulgar mais algum canal, informar algum link, onde é que o pessoal pode obter mais informações, ou até te contatar, chamar a portas abertas para visitar a igreja também, fica à vontade aí para divulgar. Bom, Gi, mais uma vez, muito obrigado, né? A gratidão é Deus, porque foi Ele que preparou esse nosso encontro, esse nosso bate-papo. E a você, né, por ter facilitado isso aí, para que pudéssemos estar falando, né, para o público aí que, pelo amor de Deus, tá junto com você. Eu gostaria de pedir para você, querido irmão, irmã que está nos ouvindo aí, que pegasse tudo isso que você ouviu, né? Juntasse tudo isso que você ouviu e pensasse seriamente, porque a gente está aqui num momento de muita dificuldade para a vida dos nossos irmãos. Mais de 360 milhões de irmãos e irmãs perseguidos ao redor do mundo. E você está aí tomando chimarrão, e eu estou aqui tomando Coca-Cola, e a gente está andando pela rua, comendo os lanches, e por aí os nossos irmãos, muitos deles estão escondidos e muitos deles passando fome. E a gente está te chamando para ser um com eles, para poder orar com eles. O irmão André, ele já dizia, né, que a oração ela não é o preparo para uma guerra. A oração é a batalha. Orar é uma batalha. Você sabe disso, né? Claro, eu sei que você tem a prática de orar de 4 a 5 horas por dia, mas se você que não tem essa prática, você sabe a dificuldade que é orar. Então, a oração é uma batalha, primeiro interna. Por quê? Porque a oração é a instrumentalidade que Deus usa para nos abençoar. Então, eu te chamo, vem orar pela gente. Entra aí no nosso site, liga no post, www.portasabertas.org.br. Entra lá, você vai ter acesso a N informações sobre a perseguição da tua família ao redor do mundo. Peça, se inscreva, receba a nossa revista para que você possa saber pelo que orar dia a dia. Entra no nosso site, lá você vai ter oportunidade de convidar Portas Abertas para ir na sua igreja, não importa qual lugar do país onde você mora. Nós nos mobilizamos e a gente aqui de São Paulo vai, e se nós não pudermos ir, nós temos mais de 500 voluntários pelo país que pode atender a demanda, pode atender uma visita, para ir aí falar sobre a realidade da perseguição em nome da Portas Abertas. Vem com a gente, porque eu queria falar para finalizar, né, te chamar para um apelo à tua sensibilidade.
né? Mundo novo, mundo distante. A tecnologia que veio para ajudar em muitas áreas tem afastado muitas pessoas. Bem, se sensibilize por essa causa. Eu não quero fazer um apelo para você que o teu irmão está morrendo. Eu quero te sensibilizar para que você saiba que é a tua família que está lá. Quero te sensibilizar para que você entenda o texto de Paulo quando ele diz que quando está tendo festa, eu sou o primeiro a pular e gritar e festejar. Mas eu quero que você não seja sensível somente à festa, mas que você seja sensível às dores. Porque se tem alguém com dor, nós temos que ser os primeiros a estendermos a nossa mão para poder abreviar a dor dos nossos irmãos. Vem com a gente, ora por eles, para que caso o irmão tenha uma arma apontada para a cabeça e ele tenha que tomar a decisão entre abandonar Cristo e permanecer vivo, ou ficar com Cristo e morrer com um tiro, que ele faça a melhor opção. Qual seria a sua? A palavra de Deus diz que a gente teria que levar o tiro na cabeça e morrer, porque com Cristo nós temos a vida eterna. Em Cristo nós vivemos, nós existimos e nós nos movemos. Quem abre mão de Cristo abre mão da sua existência. Então, exista, faça a diferença, seja sensível, pelo amor de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado mesmo por estar conversando conosco, por estar trazendo todas essas informações, né? E, inclusive, não posso esquecer, link no post de todos os links que tu deixou aí pra gente aí no final também, mas que realmente a gente possa sempre lembrar dessa conversa, né? E lembrar daqueles cristãos que estão sendo perseguidos em outros locais. Como tu bem falou, né? Enquanto nós estamos aqui bem, estamos confortáveis, estamos tranquilos, estamos lidando com as situações que nós vivemos aqui no nosso país, né? Não vamos dizer também que, está tudo mil maravilhas, mas uma coisa que a gente não se preocupa aqui, né? Uma coisa a menos é a perseguição. Verdade. E eles lá, além de tudo que nós temos de dificuldade aqui, eles têm ainda a perseguição, né? E aí que a gente vê também, quando a gente lê, a gente escuta e vê vídeos e relatos e testemunhos de cristãos que vivem perseguição, a gente vê o quanto que eles reconhecem o sustento de Deus na vida deles, né? Uhum. E às vezes nós estamos aqui, nós temos o nosso emprego, estamos vivendo uma vidinha tranquila e a gente esquece que Deus também está nos sustentando aqui. Então às vezes a gente precisa desse choque de realidade pra gente perceber, né, como que Deus está cuidando da gente aqui. E também pra gente pensar no nosso irmão que tá lá, né? Como tu falou muito bem, é a nossa família, né? Eles são nossa família também. Mas, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o teu tempo, obrigado também a Portas Abertas aí, por proporcionar não apenas essa gravação, mas também toda essa missão, né? Que envolve a conexão das orações e ajuda também a todos os cristãos que são perseguidos. E que o nosso nobre amigo ouvinte que nos escutou até aqui possa também ter sido edificado com essa conversa. E muito obrigado por nos escutar e até o próximo episódio. Até mais! Até, gente. Pelo amor de Deus!